pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do nosso canal Acessibilidade Total, Marcos Defenda a Voz, e a gente vai dar continuidade então, e agora trabalhando nos estilos, né, no estilo do que nós já temos pronto no nosso HTML, ok? Então a gente vai trabalhar um pouco nisso, certo? Então nós vamos trabalhar aos poucos, como os arquivos em CSS eles são muito grandes, né? Então a gente vai indo trabalhando vídeo a vídeo até o nosso estilo do nosso header estar pronto. Tá? Não vou fazer isso num vídeo só, porque vai ficar o vídeo muito longo e cansativo para quem vai assistir. Então aí vamos fazer em vários vídeos, tá? Então esse é o primeiro vídeo de CSS, onde a gente já vai começar a trabalhar um pouco na parte do estilo, né, do nosso projeto, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é apagar as cores que a gente colocou. Dá um Ctrl A e um Delete aí para deixar a nossa folha de estilo limpa. A minha já está limpa, ok? Está limpa aqui e nós vamos começar a trabalhar. Primeiro que nós vamos colocar, nós vamos zerar tudo no nosso projeto. Zerar a margem, zerar um padding, gerar a borda, né? Gerar a box. Então a gente vai zerar tudo para deixar tudo zeradinho para depois nós iniciar tudo do zero da melhor maneira possível. Então a primeira coisa, nós vamos colocar aqui asterisco, vírgula, asterisco, vírgula, enter. Tá? Quando eu coloco asterisco, eu quero dizer tudo, tá? O asterisco ele significa que tudo o que eu implementar dentro do meu par de chaves, ele vai assumir para os nossos backgrounds, tá? Então, todos os backgrounds, independente, né? Nós temos o background de fundo e a subtela do Bootstrap, lembra? Né? Então, nós temos dois backgrounds. Aparentemente, nós temos dois backgrounds, tá? Então, asterisco, vírgula, tudo que tem no background vai ser zerado, desde o início até o fim. Como que eu faço isso? Então, eu vou colocar de novo asterisco, dois pontos, e aí ele vai sugerir para mim, ó, dois pontos, after, né? After, e vamos dar um enter, tá? Vírgula depois de after, né? Enter, e vamos colocar de novo asterisco, dois pontos, B. E aí, quando eu coloquei B de borda, ele sugeriu para mim dois pontos, backdrop, né? Não é isso que eu quero, então eu vou dar uma seta para baixo, e aí ele falou para mim dois pontos, before, certo? Depois eu digo para vocês o que significa o after e o before, certo? Então vamos dar um enter aqui. Ok, então nós já temos asterisco after, asterisco before, certo? Depois do asterisco before eu vou dar um espaço, abre chaves e enter. Então tudo que a gente fizer agora dentro das chaves aqui, ele vai assumir. Então a primeira coisa que nós vamos zerar vai ser as nossas margens. Então eu vou botar margem. Então vai ser assim, ó, margem, vocês vão escolher a opção que diz assim, ó, margem, dois pontos, espaço, ponto e vírgula, tá? E aí a gente vai colocar aqui antes do ponto e vírgula, zero. Então vai ficar assim, ó, margem, dois pontos, espaço, zero, ponto e vírgula. Ou seja, eu estou zerando toda a margem, todas as margens, né, as quatro margens do meu site. Quais são as quatro margens? A direita, em cima, a esquerda e a de baixo. Tá? Lembrando que nós também temos margens abaixo, né? Nós temos o top, o right, o left e o bottom, tá? Então depois do ponto e vírgula vamos dar um enter e agora nós vamos zerar o nosso padding. Então vai ser a mesma coisa, P de porta,
né? E vocês vão escolher padding, dois pontos, espaço, ponto e vírgula, tá? É essa a opção. Damos um Enter. E aí nós temos padding, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Vamos colocar um 0 aqui também, certo? Então padding também faz parte, tá? Depois do ponto e vírgula, vamos dar um Enter. E aí nós vamos zerar as nossas bordas agora. Então é BOR, ó, border, tá? Ele falou border, eu vou dar um Enter. E aí ele falou 0 cap. Só que eu não quero 0 cap, eu quero somente 0, tá? Então a nossa borda também está zerada, tá? Então as bordas do nosso site, certo? Depois do ponto e vírgula, vamos dar um Enter e vamos colocar a última coisa que a gente vai zerar também. Então é box. E aí é a primeira opção. Se ele não falar para vocês tudo, deem uma seta para baixo e uma seta para cima. E aí ele vai falar box hífen sizing, tá? Então é o tamanho da nossa box, tá? O tamanho da nossa box. E a opção que a gente vai escolher é border hífen box, tá? Então é box sizing, dois pontos, border box, ponto e vírgula, tá? Então nós já temos aqui tudo zerado, certo? É muito visual para quem está enxergando, mas nós temos, né? Para quem enxerga, né? É muito visual para quem não enxerga, na verdade. Perdão. Tá? Então, o que ele faz aqui, tá? Ele zera tudo o que a gente pediu, a margem, né? O padding, certo? Ele zera o nosso tudo que a gente colocou ali para ele zera, certo? E a imagem, a nossa imagem ainda está grande, o menu ainda está fora de ordem, ou seja, está um abaixo do outro, embaixo da imagem, coisa e tal, mas isso tudo a gente vai ajustando ao longo desses nossos 2 ou 3 vídeos aqui de CSS, certo? Então, você vai precisar acompanhar do primeiro ao último. Então, nós vamos descer uma seta aqui, já no nosso CSS novamente. Fecha chaves, seta para a direita em branco, vamos dar 2 Enters. Bom, nós sabemos, e voltando aqui agora na nossa página, que nós temos, ó, bolinha visitar link, todos os nossos links do nosso site está com a bolinha antes, então a gente vai tirar isso agora, tá? A gente vai tirar isso. Como que a gente vai tirar? Vamos voltar no nosso CSS. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui A, vírgula, próxima linha, LI, espaço, abre chaves, Enter. Tá? Então ficou A, vírgula, na linha de baixo, li, espaço, abre chaves e Enter. Então ele abriu chaves, deixou nós na posição certa ali para a gente escrever. E na posição do nosso e o fechamento das chaves logo abaixo, tá? Então nós vamos colocar aqui primeiro assim, ó, text decoration. Ó, eu escrevi TXT e a letra D de decoração, tá? Então TXT D, ele já colocou ali para mim text decoration. É esse que eu quero, vou dar um Enter. E eu não vou usar nenhum estilo aqui. Eu quero zerar aquelas bolinhas. Então eu vou botar none, tá? None. N maiúsculo, e ele vai sugerir já none e dar um Enter, tá? Salvei e vou voltar aqui na minha página. Ó, ainda tá aparecendo bolinha, certo? Tá? Agora, então, text decoration, não. Esse text decoration, ele tira um sinal de sublinhado que tem abaixo dos nossos links, tá? Agora, nós vamos tirar
a lista, o estilo de lista, que é aquela bolinha que tem antes. Como que a gente vai fazer isso? Depois do ponto e vírgula, vamos dar um Enter e vamos escrever LIST. Ó, eu nem precisei escrever tudo, eu só escrevi LI, ele já achou aqui para mim list style. Eu vou dar um Enter e vou colocar none também. Perdão. Então ficou assim, ó. A, vírgula. Próxima linha, li, abre chaves. Próxima linha, text decoration, none, tá? Eu tirei a decoração de texto, que é aquele sinal de sublinhado que tem abaixo do nome dos nossos links, do nosso menu. E a lista, o estilo de lista, certo? Por exemplo, se eu fizesse OL, ia ter o número 1. Como eu fiz com UL, ele tem a bolinha. Então, a bolinha, ela vai ser tirada. Esse list style, tá? Esse list style, ele tira ou o número para uma lista ordenada ou a bolinha para uma lista não ordenada, tá? Então, vamos salvar. Salvamos aqui, Ctrl S, e vamos agora lá no nosso site para ver como é que ficou, se tirou de fato. Ó, já não tem mais bolinha, tá? Visitar link 4, visitar link 3, visitar link 2, visitar... Lembra, antes ele aparecia bolinha, link, visitar link, tá? Então, ele falava assim, agora nós temos visitar link 1, visitar link 2, visitar link 3, visitar link 4, tá? Então, nós tiramos a borda, nós tiramos a borda. Nós zeramos todas as bordas, margem, nossos paddings, nosso border, nosso box, né, sizing, que é o tamanho, né, da nossa box. A gente zerou tudo, certo? E aí, o que acontece? Nos nossos menus, nós tiramos, né? Até deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar da tela branca aqui para ficar melhor para quem não enxerga. Para quem enxerga um pouco, melhor dizendo. Para quem enxerga, né? Então, quem enxerga um pouco, quem enxerga vai ver que nos meus links não tem mais a bolinha, certo? E eu acredito que para vocês também não terá mais, né? Então, nós temos ali a nossa imagem, que ainda está grande, nós ainda não mexemos nela, e os nossos itens do menu, tá? Então, todos sem qualquer tipo de decoração, né? Então, nós removemos a decoração dos dois. As duas decorações que existem, tá? Que é o sinal de sublinhado, né? E aquela bolinha que fica enchendo o saco ali, certo? Então nós tiramos isso. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code e agora nós vamos aplicar uma cor, né, no nosso background, certo? Vamos aplicar uma cor no nosso background. Então, BODY buddy, abre chaves, enter, certo? O que nós vamos fazer aqui em primeiro momento? Nesse primeiro momento, nós vamos só definir uma cor suave, uma cor legal e um pouco mais escura, né, para o nosso background. A gente vai depois modificar esse background color aqui de todo o nosso projeto, tá? Nós vamos modificar, nós vamos botar uma cor gradiente, tá? Então, isso nós vamos fazer depois. Agora nós vamos só mudar um pouco a cor aqui, para que no próximo vídeo a gente já trabalhe com o gradiente e com a nossa, tá? Com o nosso HTML aqui de fato, certo? Então, vamos colocar aqui background color.
BAC, já apareceu aqui para mim background color, vou dar um enter. Agora eu quero, ao invés de eu colocar uma cor comum aqui, eu quero trabalhar com o meu RGBA, né? Que é com o meu Red, Blue, Green, RGBA, né? E Alpha, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar aqui RGBA, ok? RGBA, abre parênteses, e aí eu vou colocar 0, espaço 0, espaço 0, ok, RGB. Tá? Então eu tenho as três cores aqui, todas estão zeradas. Tá? Quando eu tenho 0, por exemplo, RGBA, eu tenho o 0 no vermelho, eu tenho 0 no green, no verde, e eu tenho 0 no meu azul. Tá? Então tudo isso aqui eu posso modificar. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, no 0 do red, do vermelho. Eu posso colocar até 256. Tá? Então são 256 combinações diferentes de vermelho. E eu posso colocar, por exemplo, são 256 tonalidades diferentes de vermelho. Tá? Tonalidades. Mas eu posso jogar também montando outros tipos de cores, usando, por exemplo, de 0, de 1 a 256 no verde e de 1 a 256 também no azul. Então aqui eu estarei mudando, né? Jogando outras cores. Ou eu posso fazer só tons de vermelho, né? Ou eu posso fazer só tons de verde, ou eu posso fazer só tons de azul, certo? Então vai depender muito do gosto de cada um. Se tem gente que gosta daquele tom de azul bem forte, vai colocar ali 256 e o alfa vai colocar em 9, 0.9, que é o que a gente vai fazer agora. Então nós paramos ali depois da vírgula, né, do terceiro zero, vamos dar espaço e vamos colocar 0.9, certo? 0.9. Esse é o nosso alfa, tá? Esse é o nosso alfa. Eu vou tirar o alto contraste, esperar um segundinho só para ele adaptar aqui e vou para o projeto YouTube, ó. Vejamos que eu tirei o alto contraste e a minha cor de fundo está em preto, certo? Detalhe, gente. Quando eu adotei aqui a cor de fundo, eu adotei a cor de fundo em todo o meu background, ou seja, aquela sobretela que eu falo do Bootstrap, eu não mexi nela, ou seja, ela assumiu também a cor da minha tela de fundo, aquela sobretela do Bootstrap que eu falei no vídeo anterior. Ele ficou transparente, mas eu posso botar uma cor nele separado da minha cor do meu background do fundo. Posso, sem problema nenhum, tá? Assim como eu posso fazer a cor gradiente, né? Com cores gradientes eu consigo definir a borda do meu fundo geral de uma cor e o centro da minha tela, que é onde é que está a sobretela do meu Bootstrap, por exemplo, eu posso colocar de uma tonalidade mais forte, né? Eu sempre costumo utilizar telas mais escuras para não ferir os olhos de ninguém, porque eu acho que o branco é uma cor muito clara. Para quem tem um pouco de sensibilidade ou para quem tem sensibilidade na visão, prejudica mais ainda, né? Então é por isso que eu utilizo cores mais escuras e neutras, certo? Então nós temos aqui, tá? Agora, se eu quero, por exemplo, deixar uma tonalidade de preto um pouco mais clara, e aqui no lugar do 9 no meu CSS já, tá? No lugar do 9 do meu alfa, eu posso apagar esse 9, por exemplo, e botar 5. Salvo e volto lá no meu site. Vejam que agora eu tenho uma tonalidade mais clara, um preto mais claro, tá? Então você pode adequar. Por exemplo, eu quero o meu vermelho
eu quero um vermelho mesmo, eu não quero preto. Então basta eu ir lá no primeiro zero. Quando eu cheguei em cima do abre parênteses, é só dar uma seta para a direita. Eu estarei em cima do primeiro zero. Vou em cima da vírgula e vou dar um delete para deletar o zero. Tá? Deletei o zero. Agora, nesse lugar do zero aqui, eu vou botar 256, por exemplo. 256. Vou voltar no meu navegador e vejamos que eu tenho uma tonalidade clara de vermelho agora. Se eu quiser uma tonalidade de vermelho bem escura, eu vou no final da minha linha com end, vou voltar, ponto e vírgula, mais um, fecha parênteses, e 5. Eu estou em cima do 5 que eu troquei. Eu tinha o 9, agora eu tenho 5. Só que eu quero uma tonalidade de vermelho bem escura. Basta eu ir jogando, tá? Eu vou botar o 9 aqui no lugar do 5. Eu apaguei o 5, vou botar o 9, certo? Vou dar um Ctrl S e vou voltar para minha página. Então aqui, ó, olha só. O que eu tenho? Uma tonalidade de vermelho escuro. Se eu quiser ir jogando, agora eu posso ir jogando. É a mesma coisa que eu posso fazer com os outros, né? Com os outros dois. Lembrando que eu tenho o primeiro zero, eu tenho o segundo zero e o terceiro zero. O primeiro, o segundo e o terceiro, desde a abertura do parênteses, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro são relativos às cores, tá? Depois, o 0.9 ali, por exemplo, ou eu posso ir jogando de 0.1 até 0.9, aquilo ali é a frequência da tonalidade. Ou seja, quanto menor o número depois do ponto, por exemplo, 0.1, o tom vai ser bem claro e o 9 vai ser um tom bem mais escuro, como está aqui. Tá? Então nós temos um vermelho bem escuro. Tá? Por exemplo, se eu quiser ir jogando aqui, ó, eu tenho 256 tonalidades de cor. Então, por exemplo, assim, ó, eu quero 156. Então eu tenho 256, né? Eu quero 156. Basta eu vir aqui, aonde eu coloquei 256, apagar o 2 e colocar o número 1, salvar e voltar lá no site. Então eu já vou ter uma tonalidade diferente do meu vermelho, tá? Eu vou ter uma tonalidade diferente, certo? Então, basicamente é isso. Agora, se eu quiser misturar, por exemplo, o vermelho com o verde, então eu tenho 156 no vermelho, 0 no verde. Eu vou apagar o 0 e vou botar 156. Vou salvar e vou voltar no meu site. Eu já tenho uma tonalidade, uma cor diferente, tá? Então eu tenho, provavelmente, que eu tenho um cor de rosa ou algo nessa tonalidade, tá? Então é justamente isso. Se eu quiser deixar só verde, eu venho aqui aonde eu montei o 156 do vermelho, apago o 156, 651 e boto 0. Salvo e eu terei um verde, tá? Então assim vai. 9, aqui eu apaguei o 9 e botei o 1, tá? No alfa. Eu apaguei o 9 e botei o 1. Então eu vou ter um tom de verde bem clarinho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora, eu posso apagar o 0.1 e colocar 10, por exemplo. 10. Eu vou ter a mesma tonalidade. Lembrando, gente, que o meu alfa, quando eu estou fazendo 0.1, é a mesma coisa que 10, tá? E assim sucessivamente. Se eu colocar o número 100 aqui, eu tenho 10, eu vou acrescentar só mais um 0 aqui no 10 e eu agora tenho 100. Vou voltar para minha página, eu tenho um verde bem mais escuro. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Você pode ir jogando aí com as cores que você quer. Eu, nesse momento, eu vou deixar no alvo 0.8 e no verde eu vou deixar 0. Tá? Então eu vou deixar tudo zerado aqui e a tonalidade
0.8, que fica daí um preto mais como se fosse um preto espelhado, assim, tá? Então eu vou deixar essa tonalidade por enquanto, tá? Mas nos próximos vídeos aí a gente vai mexer nas tonalidades, a gente vai arrumar primeiro a imagem, a gente vai arrumar o nosso menu, depois a gente vai mexer nas tonalidades que vão melhor adequar e ficar bem visível os seus itens do menu, certo? Então esse vídeo é isso, esse é o primeiro vídeo de CSS e vamos lá para o próximo vídeo depois. Um abraço, até a próxima.